O Santos é um cemitério de ideias. E aí, Santista falando, vou fazer aqui o pós-jogo de Santos e Bragantino. Estou num lugar improvisado hoje, eu estive no estádio, eu fui no jogo, assisti o jogo. Jogo muito ruim, diga-se de passagem. E hoje eu estou nesse lugar um pouco improvisado. Não vai ser aqui que eu vou gravar sempre, pelo contrário, isso aqui é uma excepcionalidade. Mas vamos para o que interessa, vamos pro pós-jogo. Novamente, na minha humilde opinião, o Vojvoda erra ao colocar dois volantes com a mesma característica. Dois volantes que são lentos, que não fazem o área a área, pelo menos um deles tem que fazer. Que no caso estou falando de William Arão e Zé Rafael. Teve alguns momentos em que o Santos fazia o 4-2-4, porque o Miguelito jogava lá na ponta esquerda, o Gabriel Menino na ponta direita, Lautaro e Gabigol no ataque e os dois volantes novamente sem essa dinâmica, sem essa velocidade, fazendo com que tenha dificuldade para a bola chegar no ataque. E com o Escobar, que é um lateral esquerdo que não apoia, o Mike numa fase ruim, fez com que o Santos chegasse de forma muito tímida. Acho que a única grande oportunidade que teve, se é que eu posso considerar que foi grande oportunidade, foi com o Gabigol, que desperdiçou aos 46 minutos do primeiro tempo. Então, no segundo tempo, eu achei estranho quando o William Arão saiu, mas depois fiquei sabendo que foi porque ele sentiu, e aí ele não mudou a característica. Trocou o William Arão e colocou o João Schmidt. E o time do Santos continuou não jogando bem. Muito lento, passes laterais. O Santos provavelmente... Não, com certeza, na verdade, ficou com mais tempo com a bola. Mas passes laterais. Adonis Frias pro Luan Pérez. Luan Pérez pro Escobar. Escobar pro Luan Pérez. E ficou nessa dinâmica sem oferecer perigo pro Bragantino, que em um determinado momento do jogo adiantou as linhas, dificultou a saída de bola do Santos. O Santos sem criatividade nenhuma, só bola para frente. Os zagueiros tentando encontrar o Lautaro e o Gabigol para eles disputarem com os defensores que eram muito mais altos, muito mais fortes que os atacantes santistas. Então, o Vojvoda em um momento colocou o Roleiser. Na minha concepção, errou ao tirar o Miguelito, que por mais que não estivesse fazendo uma partida brilhante, ainda assim era o mais lúcido ali no campo ofensivo. E o Bragantino meteu uma bola na trave, e o Brasão ainda no final do jogo ainda fez uma grande defesa. Mas no fim das contas, o que a gente percebe é que é um Santos sem ideia. Não sabe propor jogo. A principal característica são os lançamentos longos para os jogadores lá na frente se virar. Lautaro, ele tem muita dificuldade. Ele tecnicamente é muito ruim. Ele errou absolutamente tudo que tentou. É um jogador esforçado, é um jogador que joga melhor sem a bola, um atacante que joga melhor sem a bola. É muito difícil o Santos, com esse elenco, não lutar para não cair. Precisa urgentemente de contratações e que também o Vojvoda tente mudar essa dinâmica do meio-campo, que para mim, com esses dois jogadores lentos para saída de bola, William Arão e Zé Rafael ou João Schmidt, sem dar dinâmica, sem um jogador que consiga tirar essa bola da defesa e jogar lá no ataque, eu acho que é muito difícil o Santos conseguir alguma coisa. O Santos tem o bom tempo, mas o Vojvoda ano passado não usou. O Santos tentou utilizar o Vitor Hugo, o Santos tentou a contratação do Loyola. O Santos precisa desse jogador. E eu sei que hoje muitos jogadores foram poupados por conta do desgaste, porque são muitos jogos em pouco tempo de pré-temporada. Mas o Santos já liga o sinal de alerta, porque está jogando muito mal e o Vojvoda não está conseguindo encontrar as soluções que o time precisa. Então vamos para o jogador a jogador. Brasão salvou o Santos no final do jogo, praticamente não trabalhou, porque o Bragantino também não foi muito efetivo. Inclusive no primeiro tempo o Bragantino perdeu muito tempo, né?
na questão de cera mesmo, e eu não vejo sentido. O time do Bragantino era, era até então o líder do campeonato, não tinha necessidade de tentar segurar um empate. Se o Bragantino apertasse, inclusive, podia complicar ainda mais o time do Santos. Mike sem confiança, você vê que a torcida tá pegando no pé e ele com muita dificuldade para fazer as jogadas. Na marcação foi muito mal, deixou os jogadores ali do lado dele deitar e rolar nele, foi muito complicado. Adonis Frias, melhor partida que o Adonis Frias fez do Santos, foi muito seguro. E o Luan Pérez também, na minha concepção, o Luan Pérez, ele devia ficar com a vaga do Zé Ivaldo. Eu acho que foi a melhor partida defensiva do Santos. Eu acho que foi bem seguro o Santos defensivamente. Escobar, muita dificuldade no apoio, um pouco mais de... ele é um jogador de muita raça, mas com pouco refino técnico, isso é muito complicado. O William não fez uma boa partida, só que só no primeiro tempo, porque ele teve que sair, mas marcação e encontrou alguns passes, foram raros, mas encontrou alguns bons passes. Zé Rafael fez uma boa partida também, mas, como eu disse, precisa dessa dinâmica o time. Não, sem essa dinâmica fica bastante complicado. Miguelito jogou na ponta esquerda, eu acho que limitou o futebol dele, eu acho que ele poderia jogar um pouco mais no meio campo para municiar os atacantes, mas o Vojvoda fez esse 4-2-4 estranho, um 4-4-2 com os dois jogadores muito abertos, e acho que isso dificultou o futebol do Miguelito, mas ele provou que vai ser um jogador importante para a temporada. Gabriel Menino ainda é tímido, mas ainda acredito que tenha potencial. Algumas tomadas de decisões equivocadas, uma finalização um pouco displicente. Teve uma hora que o goleiro do Bragantino entregou uma bola para ele perdeu a jogada. Lautaro não dá, gente. Lautaro não pode ser jogador do Santos Futebol Clube, infelizmente. Gabigol, você vê que é um jogador finalizador, né? Muito inteligente, mas hoje não foi feliz nas finalizações. Depois entrou o Schmidt entrou muito mal, lento, só passe para trás, impressionante a dificuldade que esse jogador tem de dar uma dinâmica, e é isso que bato novamente na tecla. O Santos precisa desse jogador para fazer essa dinâmica. Entrou o Rolezer igual os últimos jogos também, mal, não conseguiu ser criativo. O Matheus Xavier entrou, fez uma fumaça, mas eu ainda acho que tanto ele quanto o Robinho Júnior, eles ainda não estão prontos para o profissional. E isso é bastante complicado, porque fica colocando... A torcida pede muito, principalmente o Robinho Júnior, mas eles não são a solução. A diretoria precisa contratar urgentemente jogadores, porque senão o Santos vai sofrer muito. Bom, é isso. Fiz aqui um pós-jogo meio improvisado. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, e obviamente se fizer sentido, comentar o que você acha, e também você me seguir lá no Twitter. Eu também agora tenho um Twitter que eu falo só sobre Santos Futebol Clube, e aí a gente consegue compartilhar ideias e falar mais de um jogo muito pobre, que foi muito caro o ingresso. Como eu tinha feito um short recente de R$135, mais R$16 da taxa de entrega, que era um reconhecimento facial, para ver o Santos jogar muito mal e decepcionar 30 mil heróis que foram para a Neoquímica Arena assistir aquele jogo que sangrou os nossos olhos. Mas enfim, é isso. Em breve, novos vídeos no canal. Eu vou também falar sobre notícias do Santos. Enfim, tudo muito novo para mim. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu estou aprendendo ainda, às vezes no improviso. Mas vou buscar trazer conteúdo, opinião e debater, que eu acho que o mais importante é o debate, tá bom? Então é isso. Tchau.